Saudações, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Comentários Bíblicos Católicos. Viva Cristo Rei, salve Maria Imaculada e São José, seu castíssimo esposo. No vídeo de hoje, comentaremos sobre a semelhança de Deus a qual o homem foi criado, a perda dessa semelhança e a reconstituição dela no batismo. Gênesis, capítulo 3. Vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 396, o seguinte. Abre aspas. Deus criou o homem à sua imagem e constituiu na sua amizade. Criatura espiritual, o homem só pode viver esta amizade na modalidade da livre submissão a Deus. É isso o que exprime a proibição feita ao homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois no dia em que comeres, morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. A árvore de conhecer o bem e o mal evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e confiadamente respeitar. O homem depende do Criador. Está sujeito às leis da criação e às normas morais que regulam o exercício da liberdade. Fecha aspas. E no parágrafo 398, o Catecismo vai dizer, abre aspas, neste pecado, o homem preferiu-se a si próprio a Deus, e por isso desprezou Deus, optou por si próprio contra Deus, contra as exigências da sua condição de criatura, e, daí, contra o seu próprio bem. Constituído num estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente, entre aspas, divinizado, por Deus na glória. Pela sedução do diabo, quis ser como Deus, mas sem Deus, em vez de Deus, e não segundo Deus. Fecha aspas. O homem já havia sido bem cotado por Deus. Deus o fez à sua imagem e semelhança. Deu a ele a dominação da terra. Abre aspas. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Fecha aspas. Gênesis capítulo 1. Versículo 28. Também havia dado ao homem conhecimento sobre as coisas. Abre aspas. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves do céu, levou-os ao homem para ver como ele os havia de chamar. E todo nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. Gênesis capítulo 2, versículo 19. Mas o homem quis ser como Deus sem Deus. Tentado pela serpente, que era o diabo, conseguiu o contrário. Conseguiu que a morte entrasse no mundo. É por isso que o diabo é o pai da mentira. Conferir João, capítulo 8, versículo 44. Ele enganou nossos pais com essa falsa promessa, e com sua tentação, o pecado entrou no mundo humano. O homem ainda conserva a imagem de Deus, mas desde o pecado original, a semelhança que tinha com Deus foi perdida de tal modo que o homem havia perdido a comunhão com Deus, o seu amor pelo Senhor. O homem e a mulher esconderam-se do Senhor após desobedecê-lo para, entre aspas, se tornar como deuses. Abre aspas. Eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Fecha aspas. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Sobre a perda da semelhança divina, diz o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 705. Abre aspas. Desfigurado pelo pecado e pela morte, o homem permanece à imagem de Deus, à imagem do Filho,
mas está, entre aspas, privado da glória de Deus. Nota de rodapé número 1. Privado da semelhança. A promessa feita a Abraão inaugura a economia da salvação, no termo da qual o próprio Filho assumirá, entre aspas, a imagem, nota de rodapé número 2, e restaurá-la na semelhança com o Pai, voltando a dar-lhe a glória, o Espírito que dá a vida. Fecha aspas. A semelhança trata-se de podermos ser filhos de Deus e participantes de sua glória, e não desobedecermos e nos escondermos daquele que quer ser nosso Pai. Jesus Cristo, que é o Filho único do Pai, conferir João, capítulo 1, versículo 14, se dá a nós e então nos restitui em tal glória, e nós temos o dever de nela adentrarmos. Iremos primeiro voltar à semelhança de Deus pelo batismo. Por isso vai dizer o Catecismo da Igreja Católica nos parágrafos 2782, 733 e 734 o seguinte: 2782. Abre aspas. Nós podemos adorar o Pai porque Ele nos fez renascer para a sua vida, adotando-nos por seus filhos no seu Filho único. Pelo batismo, incorpora-nos no corpo do seu Cristo. E pela unção do seu Espírito, que da cabeça se derrama pelos membros, faz de nós Cristos. Abre aspas. Deus, que nos predestinou para a adoção de filhos, tornou-nos conforme ao corpo glorioso de Cristo. Doravante, pois participantes de Cristo, sois com todo direito chamados Cristos. Fecha aspas. Nota de rodapé número 3. Abre aspas. O homem novo, que renasceu e foi restituído ao seu Deus pela graça, começa por dizer Pai, porque se tornou filho. Fecha aspas. Nota de rodapé número 4. Fecha aspas. Deus nos quer resgatar dessa separação que temos com Ele atualmente, nos fazendo filhos dele no corpo de seu Filho único, Jesus. E Deus nos quer resgatar de tal separação, pois, como vai dizer o parágrafo 733, abre aspas, Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículos 8 e 16. E o amor é o primeiro dom, que contém todos os outros. Este amor derramou Deus nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Fecha aspas. E no parágrafo 734, o Catecismo fala, abre aspas, uma vez que estamos mortos, ou pelo menos feridos pelo pecado, o primeiro efeito do dom do amor é a remissão dos nossos pecados. E é a comunhão do Espírito Santo, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que na igreja restitui aos batizados a semelhança divina perdida pelo pecado.